Olá, estudantes do 8º ano. Hoje, nessa aula, iremos falar sobre propriedades do retângulo. Eu sou a professora Alcini e vem comigo para mais uma aula de matemática. Qual vai ser nosso objetivo aqui? Compreender as propriedades que envolvem os retângulos. Pois bem, você lembra o que são retângulos? E que eles possuem algumas propriedades que facilitam o cálculo de medida de ângulos e lados? Pessoal, nós estamos vindo de uma série. Retângulo faz parte dos paralelogramos. Concordam comigo? Observe alguns paralelogramos aqui na tela. 1, 2, terceiro e o quarto. Dentre eles, nós temos o retângulo. Você consegue identificá-lo? Você sabe qual é? Eu acredito que sim. Retângulo é um paralelogramo bem famoso. Durante a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente encontra retângulos em vários locais, né? E a gente não fica dando um nome, normalmente, às figuras que a gente vê. Mas eu consigo olhar e identificar. É um retângulo. A definição de retângulo é essa. O retângulo é uma figura geométrica plana composta por 4 lados e ângulos internos congruentes e retos. Essa figura também é considerado um paralelogramo e ele faz parte dos polígonos. Sim, o que muda aqui em relação ao nosso paralelogramo, o primeiro dos paralelogramos que nós estudamos? Lá nós não tínhamos ângulos retos. Aqui dentro do nosso retângulo, percebam que eu tenho 4 ângulos retos. Quando eu falo ângulo reto, significa que cada ângulo desses aqui vale 90 graus. E a regra de que a soma dos ângulos internos é 360 graus, vale para aqui também, ok? Dá uma olhada aqui. Se eu decompor o nosso retângulo em 2 triângulos, eu consigo provar mais uma das propriedades do retângulo. Olha só, decompondo o retângulo em 2 triângulos, o triângulo formado por B, C e D, e o triângulo formado por ACD, eu consigo perceber que eu criei 2 triângulos exatamente iguais. Imagina, pessoal, se eu pegar esse triângulo e virar ele sobre esse outro, eles vão coincidir exatamente. E daí eu consigo tirar a relação de que as diagonais são iguais. Então, essa diagonal tem o mesmo tamanho desta. Se a gente lembrar lá no paralelogramo que nós estudamos, as diagonais possuíam tamanhos diferentes. Lembram disso? Aqui no retângulo elas são iguais. Temos então, por consequência, que o triângulo BCD é congruente ao triângulo ADC. Como consequência, BD, esta diagonal, é igual à diagonal do nosso outro triângulo. E o que mais a gente pode estudar sobre um retângulo? Temos aqui agora um exercício para vocês praticarem, para colocarem em prática esse conhecimento sobre ele. Olha aqui, no retângulo a seguir, a medida do segmento AP é expressa por 5x mais 3y. Quem mede AP? Esse pedaço daqui até aqui, ok? Unidades de comprimento. Quando eu falo assim, unidades de comprimento, gente, é porque eu não defini se isso é metro, centímetro, simplesmente unidades de comprimento. Pode ser qualquer unidade, não vai alterar o meu resultado. Somente a minha, como é que eu vou dizer assim, somente o final, né? Se for metros eu vou ter um resultado em metros, se for centímetros eu vou ter em centímetros. Nessas condições, ele quer saber qual é o polinômio que expressa a medida da diagonal AC do retângulo. Ele quer a medida da diagonal inteira. Pessoal, o que é um polinômio mesmo? É a soma de 2 monômios. Lembra lá? O que são monômios? São pedaços de expressões onde eu tenho letras junto. Então, um polinômio é a soma de 2 monômios. Olha aqui, eu tenho um monômio mais outro monômio. Eu vou criar agora um polinômio que me dê a medida AC. Deixo com vocês, a gente retorna daqui a pouquinho.
Conseguiram resolver esse exercício? No retângulo a seguir, nós queríamos descobrir o polinômio que expressa a medida da diagonal. Pois bem, se a medida AP, daqui até aqui, mede 5x mais 3y, a medida PC, gente, se dentro de um retângulo as diagonais se cruzam no meio, significa que AP é exatamente igual a PC, concordam? E a diagonal é o valor de tudo isso. Portanto, para descobrir a medida da diagonal, basta eu somar duas vezes 5x mais 3y mais 5x mais 3y. Olha aqui, quando eu efetuo essa soma, eu estou somando dois polinômios. Como é que fica isso? Eu tenho que sempre colocar os iguais junto com os iguais. Eu tento agrupá-los, eu devo agrupá-los, né? Eu venho aqui, pego 5x mais 5x, 3y mais 3y. Juntando isso, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu somo os coeficientes 5 mais 5, coloco como se estivesse o x em evidência, fazendo essa junção, 5 mais 5, 10, 10x. E 3 mais 3 igual a 6, 6 vezes y. Ou eu simplesmente faço assim, 5x mais 5x, 10x, 3y mais 3y, 6y. E aqui está o polinômio que representa a medida dessa diagonal. E agora, o que mais temos para hoje? Mais um exercício, o praticando 2. Olha lá, a figura abaixo é um retângulo. De acordo com as indicações, escreva novamente, só que agora eu quero o polinômio que indica o perímetro. Lembrando, o perímetro é a soma de todos os lados. Quantos lados eu tenho no retângulo? Como é que eu vou usar as propriedades aqui dentro? Eu vou deixar para vocês descobrirem e daqui a pouquinho a gente volta com o resultado.
Pessoal, voltamos para terminar de resolver nosso praticando 2. E agora? O que a gente vai ter que fazer para encontrar essa solução? Primeiro, nós sabemos que é um retângulo. Nós podemos buscar uma das propriedades do retângulo, que diz o quê? Que lados opostos são iguais. Portanto, 7x mais y aqui em cima significa que o lado de baixo, o oposto dele, também vai valer 7x mais y. E agora? O lado, o que está vertical, vale 3x mais 4y. Consequentemente, o seu oposto também vale 3x mais y. É uma das regras, é uma das propriedades que a gente sabe dos nossos retângulos. E agora? Para determinar o perímetro, vocês já sabem, nós precisamos adicionar os 4 lados que possui o retângulo. Para não confundir, vai devagarzinho, vai somando lado por lado. Vamos começar aqui, ó. 3x mais 4, desço, venho aqui, busco o segundo lado, 7x mais 5, vou subir, 3x mais 4y, e o último lado que me falta, 7x mais 5y. Cuidado aqui, se eu tenho 4 lados, eu vou ter que ter 1, 2, 3, 4 lados se adicionando para conseguir descobrir o perímetro de tudo isso. Agora, eu agrupo pelos iguais. Então, vem cá, 3x mais 7x mais 3x mais 7x. E agrupo os y's. 4y mais 5y mais 4y mais 5y. Tomando todo o cuidado para não esquecer de adicionar nenhum desses monômios pequenininhos que estão aqui dentro. Fazendo essa junção, pessoal, 3 mais 7, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 7, 20, 20x. 4 mais 5, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 5, 18. Acabei de encontrar um polinômio que representa o perímetro desse retângulo que possui essas medidas. Não é tão difícil, mas é uma conta que eu tenho que fazer com cuidado para não confundir x com y. Eu tenho que lembrar que eu não posso somar monômios diferentes. O que tem x não mistura com o que tem y para conseguir chegar a um resultado correto. Agora, nesse mesmo exercício, nós vamos supor o seguinte: se eu der valores a esse x e valores a esse y, aqui eu estou dizendo que x mede 5 centímetros e y mede 7 centímetros. Qual vai ser o valor do perímetro dessa figura do exercício anterior? Pessoal, percebam que eu não preciso ficar substituindo o x em cada uma desses 4 polinômios que eu tenho. Basta eu fazer o quê? Usar o polinômio que eu encontrei que me representa o perímetro. Eu sei, porque eu calculei, que o perímetro dessa figura é 20x mais 18y. Eu venho aqui e substituo x por 5, que ele me deu esse valor, e y por 7. Fazendo a substituição, eu vou ficar com 20 vezes 5 mais 18 vezes 7. 20 vezes 5, 100. 18 vezes 7, 126. O total do perímetro desse meu retângulo é 226 centímetros. Vejam que uma coisa teórica, que estava cheio de letras, conseguimos chegar a um valor numérico de 226 centímetros. Gente, o que vimos na aula de hoje? Propriedades dos retângulos. Além das propriedades dos paralelogramos, nós descobrimos que o retângulo possui as diagonais concorrentes. Isso é o diferencial do retângulo dentro dos paralelogramos. Então, nessa aula, falamos sobre retângulos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.